Boa noite, galera. Boa noite a todos. Vocês conseguem me ouvir? Boa noite ao pessoal que está entrando. Beleza, conseguem me ouvir. Perfeito, galera. Então vamos lá, sem mais delongas. 19h30, quarta-feira, 16 de agosto de 2023. Dando sequência nas aulinhas, tá? As aulinhas deram uma atrasada, porque um monte de trabalho, né? Então, muita coisa, mas hoje nós vamos falar sobre SBRT de pulmão, né? A gente já fez um overview de SBRT, a gente já viu SBRT de coluna, a gente já viu SBRT de pâncreas, né? Agora a gente vai ver SBRT de pulmão e depois a gente vai ver SBRT de fígado, tá bom? A gente dividiu essa aula com a de fígado, porque vocês solicitaram para que a aula não ficasse tão grande, né? Espero que a aula não fique tão grande. Então, vamos lá, sem mais delongas, pessoal. Gostaria de começar essa aula com um slide muito interessante que eu vi no meio da apresentação do Dr. Neil em Pittsburgh, no hospital em Pittsburgh, onde a gente fez um curso sobre SBRT. E é um cirurgião que na época lá eles estavam com SBRT na flor da pele, né? Então todo mundo está fazendo SBRT, vamos embora, né? Por que não a gente também não vai fazer? E eu acho que isso é o que está acontecendo hoje no Brasil, né? A gente vem acompanhando uma mudança muito radical da performance de tratamento, um gradiente muito grande, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem muita gente ainda conservadora e tradicional nas suas metodologias, a gente vê um número muito grande e crescente de novos centros fazendo aplicação de técnicas avançadas como SBRT de pulmão, né? E SBRT de pulmão não é uma coisa simples, né? SBRT de pulmão, pelo simples fato de já ser uma SBRT, ela já qualifica como uma técnica onde o nível de precisão tem que ser muito grande, né? Em todos os sentidos, de máquina e de processos relacionados ao tratamento do paciente. E quando a gente coloca nesse meio, então, um órgão que tem uma densidade muito diferente, né, que já não favorece muito os nossos modelos de cálculo. E segundo, quando a gente coloca estruturas-alvo em movimento, né, a gente fica com uma situação que é bem caótica, né? Então, o uso de SBRT de pulmão é uma coisa que a gente físico tem que fazer com calma, tá? E a gente vai tentar expressar um pouquinho desse calma aqui hoje, tá bom? Então, SBRT de pulmão aqui, vou usar vários artigos e vários documentos, mas SBRT de pulmão aqui, a SBRT de pulmão ela é importante, ela foi a primária em termos de SBRT, assim, tá? O câncer de pulmão segundo o trabalho de revisão do Carlos Eduardo, o câncer de maior incidência no mundo, considerando ambos os sexos, né? Então isso aqui impacta bastante, né? Então a SBRT de pulmão é uma técnica que foi introduzida em 1995, ela já é consolidada como ferramenta terapêutica, né? E o principal ponto que limita a aplicação da técnica hoje é o tamanho da lesão, que é preditor de toxicidade, né? Quanto maior a lesão, assim como em caso de radiocirurgia, maior o preditor de toxicidade, né? Porque maior vai ser o volume de alta e média dose, né? E o local da lesão também é um preditor de toxicidade, né?
O manejo dessa toxicidade nos dados dos trabalhos que vêm sendo feitos aí ao longo desses anos mostra que existe um conhecimento da aplicabilidade da técnica que a gente não tem ainda, né? Então, hoje a gente tem modelos tradicionais que descrevem muito bem na faixa de dose tradicional que a gente irradia os pacientes. A gente tem extrapolações onde os modelos baseados em evidência já têm mostrado que não são muito reais. Então a gente tem um híbrido entre as doses, os constraints de doses tradicionais com relação ao alfa-beta e os constraints com relação a doses mais altas, né? De 1 fração, 3 frações, 5 frações, né? Onde a gente vai até falar um pouquinho de toxicidade lá no fundo. Então, uma vez que a gente não tem conhecimento profundo dessas toxicidades, né? O que a gente tem são modelos que descrevem isso. Então, os artigos sobre as limitações da aplicabilidade da técnica hoje estão relacionadas às toxicidades evidenciadas nos trabalhos, né? Então, o que se tenta sempre evitar são toxicidades grau 3, 4, 5, principalmente grau 4 e 5, né? E a verificação, lógico, né, da sobrevida livre de doença e sobrevida global dos pacientes submetidos a técnicas de SBRT de pulmão, né? Como sempre, assim como para as outras SBRTs, né, uma boa aplicação da técnica de SBRT, ela se inicia com uma seleção adequada do paciente. Não adianta o médico chegar lá com o paciente num estadiamento avançado, com comprometimento linfonodal e querer fazer uma radiocirurgia nele, numa massa grande e numa região ultracentral, né? Avaliar o risco da aplicabilidade da técnica é algo extremamente importante que o médico já faz lá na consulta, né? Porque a toxicidade pulmonar é o ponto primário aqui de verificação, tá? E os critérios adotados lá na UPMC normalmente são critérios relacionados ao risco do paciente e critérios relacionados à parte parâmetros ventilatórios, mecânicos, que eu nem sei explicar, né? Bom, no hospital, a abordagem que a gente tem para esses casos é uma abordagem multidisciplinar, né? Onde a gente sempre faz uma abordagem com cirurgião, oncologista, pessoal da radiologia com a parte de imagens, né? A medicina nuclear com a parte de estadiamento e a radioterapia também com a parte de SBRT propriamente dita, né? Então, a SBRT de pulmão ela já é muito bem discutida e difundida, tem trabalhos com ótimos resultados, né? Então, como é que a gente trabalha as imagens de uma SBRT de pulmão, né? A gente pode fazer uso combinado de imagens sempre, né? SBRT é importante que exista essa combinação de imagens. Então, tomografias com e sem contraste, elas podem ser eficientes para diferenciar lesões de parte circulatória, quando a gente tem lesões centrais ou ultracentrais, né? Pode ser eficiente para melhorar definições de lesões em parênquima pulmonar, além de ser obrigatória para fazer cálculo de dose, né? Muito interessante quando utilizar esse tipo de imagem de tomografia, lembrar que o janelamento tem um efeito gigantesco na definição dos volumes, né? Uma coisa simples, mas que é importante. O uso do PET ele é muito importante para auxiliar na região de alta atividade. Então, por exemplo, uma lesãozinha aqui bem em contato com a região hepática, né? O médico não tem uma definição muito boa do que desenhar aqui, mesmo numa tomografia com contraste, ao passo que se a gente faz uma fusão com o PET, a gente já tem aqui uma região bem clara, né, onde a gente consegue eliminar o que é região tumoral de atelectasia, por exemplo, né, gerada da lesão, né. Lesões fibróticas assim que se permeiam também entre os lobos pulmonares, o PET também pode ajudar nesse sentido, né.
Para quem quiser mais detalhes sobre a aula de PET, tem a aula de PET lá no canal, é só assistir, tá? E além do uso de múltiplas modalidades de imagem, o manejo respiratório é importante, né? Porque é o que eu falei, a gente está falando de uma SBRT, então o controle de todo o processo ele é mais rigoroso, né? E a gente sabe que a lesão pulmonar ela sofre variação de posicionamento com a variação do volume do pulmão, né? Ao inspirar, né? Ao inspirar e ao expirar, né? Então, se eu fizer uma imagem combinada dessas duas primeiras séries aqui, eu tenho que o tumor ao longo do ciclo respiratório ele ocupa uma área muito maior, né? Do que ele normalmente é. E manejar isso daqui, esse controle desse cara em função da respiração, é o que a gente fala de manejo respiratório, tá? Que é o que a gente vai falar um pouquinho aí, né? A gente sabe, tem um trabalhinho da Liu, da vermelhinha, onde eles mostraram para 152 pacientes e 166 tumores um mapa de movimentação, né? A média dos casos reportados, né? Então, olha só, a gente não consegue criar um modelo de como os tumores se movem no pulmão, né? Cada trabalho mostra uma movimentação para um lugar, para um jeito. Aqui a gente está vendo o crânio caudal, né? Então, você vê que nas regiões centrais aqui a gente tem uma movimentação maior, né? Enquanto que na outra parte a gente tem uma movimentação menor, né? Interessante isso. Quando a gente não considera essa movimentação, a gente pode ter alguns problemas que eu vou mostrar aí, tá? Então, numa simulação de SBRT de pulmão, né, Paulo? Como é que a gente vai fazer uma simulação de SBRT de pulmão, né? Os parâmetros básicos de uma SBRT, né, que são independentes do sítio anatômico, eles permanecem, né, que a gente já discutiu isso, que são corte preferencialmente mais finos, só um minutinho, pessoal, tomar uma água aqui. Desculpa. E um adequado sistema de imobilização, porque garante um conforto durante o tratamento do paciente, que é um tratamento longo de SBRT, né? A gente pode fazer uso de sistemas mais rígidos de mobilização, né? Por exemplo, com rampas, apoio de braço, que são mais livres, né? Ou a gente pode também fazer uso de VAC-LOCK, tá? Parcial ou de corpo total, né? E aí esses aqui são menos livres, né? A gente trava mais o paciente, né? Para casos de SBRT de pulmão, a gente também pode utilizar compressores abdominais, né? Que são as cintas, que podem ser infláveis ou dispositivos rígidos, tá? O que são essas cintas? São equipamentos que a gente coloca na cintura do paciente, abaixo do diafragma, de modo que ele pressione a barriga do paciente e ao paciente respirar, ele faça mais uma respiração diafragmática e não uma respiração abdominal, né? Porque aí ele deixa de movimentar essa parte inferior e movimenta mais essa caixa torácica aqui, né? Particularmente para SBRT de pulmão, não vejo muita vantagem, tá? Eu vejo mais vantagem na aplicabilidade desses devices em compressões abdominais, de modo que durante o processo de respiração, a região aqui onde está sendo comprimida, que é a que vai ser irradiada, então, por exemplo, fígado, pâncreas, esses aí vão sofrer uma influência da respiração menor, ao passo que o uso do compressor talvez suprima, devido à baixa movimentação tumoral no ciclo respiratório, o uso de manejo de gating. Entendeu? Então vamos lá. Então eu acho muito interessante
esses compressores abdominais para minimizar uma movimentação abdominal durante o ciclo respiratório, tá? Durante o ciclo respiratório. Eles podem, né, se forem dispositivos rígidos, eles podem interferir no feixe, né, eles podem atenuar o feixe, né? Eles podem também agregar mais variação, caso, por ser um acessório a mais a ser colocado no paciente, caso não seja bem colocado todos os dias, né? Existem, como eu falei, os rígidos e os infláveis. Os infláveis, eles são mais transparentes ao feixe, né? E a experiência que eu já tenho desses caras, que não é muito grande, mostrou que os pacientes mais magros, ele tem um benefício maior, né? Porque ele tem uma variabilidade menor no posicionamento desses devices todos os dias, né? Os trabalhos mostram que o uso de compressor abdominal reduz em todos os eixos e de forma geral a movimentação tumoral, né? A movimentação abdominal, a movimentação tumoral, enfim. A respiração livre e o VAC-LOCK de corpo inteiro também mostrou uma diferença. Só que a diferença que foi significativa mesmo foi a diferença do compressor abdominal para respiração livre, tá? Que foi significativa, tá? Então, a do uso de VAC-LOCK de corpo inteiro, eu considero só que é critério de cada instituição, usar ou não usar. Tem pessoas que têm o uso da escola de deixar mais livre, tem pessoas que têm o uso da escola de deixar mais rígido, né? Com relação ao compressor abdominal, é interessante mostrar aqui, por exemplo, fica bem claro. Esse aqui foi o compressor rígido apoiando aqui, comprimindo o abdômen do paciente no primeiro dia de simulação, e aqui nos dias subsequentes de tratamento. Você vê que a posição do equipamento foi modificada, né? E isso gera automaticamente uma modificação nas estruturas alvo onde está se irradiando, né, as coisas. Então, assim, basicamente você não tem o efeito positivo do uso, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né? E assim, o principal da simulação é o conhecimento que a gente passa para o paciente, né? O paciente tem que entender tudo da simulação, porque ele é uma parte ativa, principalmente porque tem o manejo respiratório, né? Então, se o paciente tiver conhecimento do que está acontecendo ali e o que vai acontecer ali, ele vai responder de uma forma melhor. Porque se ele já não tiver conhecimento do que está acontecendo ali, talvez você não tenha nem capacidade de poder explicar para o paciente para ele ser o processo ativo em manter um ciclo respiratório constante. Entendeu? Então, caso seja realizado o manejo respiratório, vamos supor que a gente está fazendo um SBRT de pulmão e não está considerando nada ainda, tá? Caso seja, né, feito o manejo respiratório, verificar o padrão respiratório livre, como é que é o perfil livre do paciente e como é que é a constância do ciclo respiratório, quanto tempo está sendo o ciclo respiratório desse paciente, 3,5 segundos, 4 segundos, 5 segundos, né? Se o paciente tiver um ciclo respiratório descompassado, que uma hora é fraco, depois faz uma respiração muito profunda, depois volta a fazer uma respiração fraca, você pode tentar fazer o perfil de respiração com coaching, né? Que você pode falar para o paciente, encha o peito de ar, e aí ele solta sozinho. Ou você pode falar, encha o peito de ar, solte, encha o peito de ar, solte, né? Você pode fazer as duas formas, né? Você também pode verificar o nível de inspiração profunda desse paciente, né? Por retenção do fôlego, saber se esse nível de DIBH ele está sempre superior ao perfil livre de respiração, né? E como é que fica depois do perfil de DIBH o perfil livre
após o estresse, né? Porque o paciente vai ficar estressado, ele vai precisar de mais oxigênio e às vezes ele pode respirar ao ponto que o perfil aumenta e chega lá no nível do DIBH, né? Então é importante verificar se o paciente tem esse controle, até porque senão você vai ter que usar ferramentas de delay para evitar que durante esses picos pós-DIBH se irradie o paciente de forma errônea. E verificar a estabilidade desse nível de DIBH, né, com sucessivos testes, né? Porque isso daqui, usar DIBH para SBRT de pulmão, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, galera. Tem que tomar muito cuidado, tá? Ah, Paulo, eu não vou olhar manejo respiratório nenhum, cara. Você não vai olhar? Então saiba que, se você estiver fazendo SBRT de pulmão e não vai considerar movimento respiratório, você pode ter perda geográfica, se você estiver fazendo tratamentos muito conformados, né? Ah, eu tenho lá MRT, eu tenho lá a RapidAR, que eu comecei a fazer lá na minha máquina. Você pode estar fazendo merda. Existem artefatos de movimentação na tomografia, né? Então os contornos que podem estar sendo feitos podem ser contornos não reais, tá? E a perturbação da dose entregue para casos que não foram planejados com movimento, mas que estão sendo entregue com movimento, é uma perturbação de dose significativa, porque a gente tem um número de frações muito reduzido, uma quantidade de dose por fração muito alta. Então, lembrar que, né, não considerar a movimentação, você pode ter erros de reconstrução da sua imagem. Olha aqui, essa barriga toda errada, né? Um alvo abdominal aqui vai estar errado também, né? Os artefatos de respiração do cone beam, né? Então, se você não vai considerar a movimentação, você pode estar irradiando algo assim, mas na verdade, se você estivesse considerando a respiração, você estaria irradiando um volume um pouquinho menor, né? Então, olha o impacto, né, de se considerar a movimentação. E essa daqui é a diferença entre se entregar o MRT, né, a fluência de dose sem a movimentação, né, e considerando a movimentação. E a diferença de dose por todo o plano. Você vê que existe diferença de dose por todo o plano, né? Trabalho bem interessante, depois quem quiser eu posso compartilhar essas informações. Então, não considerar manejo respiratório em SBRT de pulmão, você está fazendo cagada, tá bom? Então tudo isso, gente, que a gente falou aqui em azul, ele vai fornecer para a gente subsídio para a gente tomar a decisão de qual manejo respiratório mais efetivo para esse paciente, né? Porque normalmente quem vai fazer essa avaliação mesmo vai ser quem estiver lá na tomografia, lá no dia da simulação, né? Então, primeira coisa, o paciente possui padrão respiratório, ele tem uma frequência do ciclo respiratório boa? Tem, Paulo. Ele tem uma amplitude de ciclo respiratório boa? Tem, Paulo. Então, ele é candidato para a gente fazer uma avaliação 4D, né? E daqui saber se movimenta ou se não movimenta e que tipo de imagem a gente vai usar. Ah, Paulo, ele não tem uma frequência de ciclo respiratória boa. Ele não tem uma amplitude legal. Tá. Mas como é que é o DIBH dele? Ele tem um nível de inspiração bom? Ele tem uma duração de inspiração boa? Ele tem reprodutibilidade desse nível de inspiração? Se sim, vamos fazer uma avaliação de volume por DIBH, né? Paulo, ele não tem nenhuma dessas condições. Ele não consegue fazer inspiração boa, ele não tem frequência nem amplitude de ciclo respiratório bom, ele é um paciente DPOC, um paciente idoso, não tem muito conhecimento, não dá pra gente fazer nada, né? Não dá pra gente ter capacidade de uso de gating. Eu vou deixar de fazer esse BRT nesse caso? Não sei ainda.
Eu vou fazer uma avaliação do volume que pode ser feita através de um slow CT, por exemplo, né? E aí eu vou ver que isso movimenta, eu vou fazer múltiplas séries, 3 séries, por exemplo, vou ver que isso se movimenta, e aí eu vou criar um ITV a partir das séries que eu estou avaliando, né? Então, se eu fizer uma avaliação 4D CT, movimentando ou não movimentando, eu vou ter ITVs. Se eu fizer uma avaliação do volume de DIBH, ou seja, eu estou falando de uma tomografia em um estado de parada total, sem respiração. Então, não movimenta ou movimenta, não sei, mas ele está lá parado, porque eu fixei ele no DIBH. Então, eu vou ter um CTV, né? Agora, eu fiz uma avaliação do volume por slow CT. Movimenta ou se não movimenta, eu vou ter um gate 100 e eu vou ter um ITV, tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso aqui, mas a ideia é que a gente cria essa linha de raciocínio de manejo respiratório, né? Para a gente então ter a criação certinha de GTV, do ITV e do PTV baseada nas séries que a gente vai usar. Legal? Então, pessoal, dando sequência, o que a gente tem? Depois da simulação, a gente tem um manejo das imagens pré-contorno, né? Porque a gente definiu lá, após a simulação, a gente definiu lá que tipo de imagem a gente coletou, né? Se a gente coletou um 4D, a gente vai ter que entender o que é uma imagem MIP, uma imagem MIN, uma imagem mini-MIP, né? Por quê? Porque se a gente, por exemplo, coletou um 4D CT, eu vou ter que estudar a movimentação dos meus alvos nesse 4D CT para depois eu criar os sets de imagem para o médico desenhar. E eu, físico, depois poder calcular a dose no set de imagens. Então, o que se tem hoje? Se tem que as imagens MIP são as imagens utilizadas para... as imagens MIP são as imagens de Maximum Intensity Projection, né? Ou seja, eu pego a maior intensidade daquele voxel em todas as séries de tomografia da respiração desse paciente e vou pintar lá ele na imagem MIP como a maior intensidade que eu encontrei, por exemplo, nas 10 séries, né? Então eu crio uma imagem de todo o trajeto das coisas. Uma imagem MIN é a média propriamente dita, né? Não tem muito o que a gente discutir. E a imagem mini-MIP é o inverso, né? Se o MIP é o Maximum Intensity Projection, o mini-MIP é o Minimum Intensity Projection. É uma imagem ao contrário, ele vai colocar para a gente os pontos de menor intensidade de acordo com aquelas 10 séries, por exemplo, que eu estava falando. E aí, para casos, por exemplo, de regiões hipodensas, como o fígado, uma imagem de mini-MIP pode ser muito útil para o médico desenhar depois de estabelecido qual o manejo respiratório no tratamento de um SBRT de fígado, para o médico desenhar, né? Essa etapa do manejo de imagens pré-contorno, né, ela pode ser precedida por um contorno prévio dos GTVs nas imagens de CTs nas fases respiratórias, tá? Então, o manejo respiratório depende do passo clínico do médico delinear os tumores. Então, se, por exemplo, a gente vai falando de um paciente com 5 lesões pulmonares, o médico vai ter que, numa tomografia 4D, ele vai ter que desenhar em 10 fases respiratórias 5 lesões, para a gente avaliar cada uma das lesões, como ela se movimenta, para a gente criar o manejo respiratório de cada uma dessas lesões, para a gente então poder criar os sets de tomografia que a gente vai usar para ele desenhar tudo de novo,
inclusive os órgãos de risco, porque ele só desenhou o GTV. E depois a gente vai criar um set de min, né, que é para a gente calcular a dose o mais próximo da realidade, que seria a média, né, das fases respiratórias que a gente está usando. Então tem uma mudancinha aí de paradigma, né? Aqui um exemplo, né, só de uma imagem de tomografia respiração livre. Aqui uma imagem MIP, né, que mostra a maior projeção, ou seja, por onde esse tumor andou, ele ficou pintado aqui. E aqui uma média, né, de todas essas fases, né, onde então a gente consegue ver que nessa região aqui, proporcionalmente no tempo das 10 fases respiratórias, o tumor fica menos tempo aqui, né. Então a gente desenharia nessa tomografia e calcularia nessa tomografia, né? Então quando a gente faz esse desenho, então o médico vai lá ter 10 sessões, né? Ele vai ter lá 10 fases respiratórias, e aí ele desenha um tumor nessas 10 fases respiratórias. E aí o que a gente tem lá no sistema de planejamento é uma estatística de como esse tumor se movimenta em função da fase respiratória, de 0 a 90, que são de 10 em 10%, nos 3 eixos, né? No lateral, no up-down de mesa e no crânio caudal, né? E o valor máximo. Então com isso a gente consegue fazer o que? A gente consegue determinar como que a gente vai querer tratar esse paciente, né? E se esse paciente, por exemplo, tem uma movimentação que é muito grande, que mereça um manejo respiratório, né? A gente também consegue retirar estatísticas do volume de cada GTV delineado, né? Para saber também a deformação que o volume sofre ao longo da fase do ciclo respiratório, né? Todos esses parâmetros interessantes aí, né? Bom, então, feito esse manejo de imagens pré-contorno, a gente tem o contorno, né? Vou ser bem prático aqui. Então, delineamento, cara, é isso. Sempre delinear a série MIP relativa à fase respiratória que você vai utilizar no manejo respiratório. Então, se você vai usar um gate 3070, você vai usar as séries CT30 a CT70, o MIP e o MIN deles. Você vai usar o DIBH? Então você vai usar a série comum de tomografia adquirida com DIBH. Você vai usar um gate 100? Então você vai criar um MIP e um MIN, de todas as fases, né? Você vai fazer um slow CT? Vou fazer um slow CT. Então você vai pegar uma série de referência e as outras séries que você vai fundir com essa aí, você vai usar só para criar o manejo do seu ITV e dos seus PRVs, caso você queira, né? Então isso é importante. Sempre considerar o PRV nos órgãos de risco que podem se movimentar e gerar algum efeito negativo importante, né? Sempre, então, sempre, tá? Sempre delinear GTV, criar Internal Target Volume e depois criar PTV, tá? Sempre, galera, sempre. E isso aqui entra aquilo que eu falei, né? O manejo respiratório ele vai gerar uma mudança no fluxo de trabalho, porque o corpo médico vai ter que delinear todos os GTVs em todas as fases que estão sendo avaliadas. E depois disso, isso vai para a física, né? Para a física fazer a análise das movimentações. E aí a gente criar os sets de delineamento e de planejamento para seguir o fluxo normal de um planejamento de radioterapia. Então, isso aqui é importante, né? Essa mudança de paradigma, ela tem que estar explícita para o time, né, que vai fazer esse BRT. Porque se o time já não tem capacidade de entender que eles precisam mudar
o fluxo já não vai funcionar, né? Sempre delinear todos os órgãos de risco que pode receber doses significativas. Sempre, 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 sempre. Sempre delinear estruturas de mobilização e suporte. Sempre. Não vamos esquecer do famoso e tradicional caso de 2008, onde o paciente de SBRT de pulmão teve uma lesão grau 4 na pele por não considerar as estruturas de suporte que atenuava o feixe e aumentava a dose na pele de uma lesão que era posterior ali posterior ali no tórax. Deixa eu ver se eu coloquei imagem disso. Eu tinha colocado, vocês deram sorte de eu ter tirado. Sempre SBRT de pulmão, delinear um anel de 2 centímetros para contabilizar doses intermediárias e sempre delinear intersecções de PTV com órgãos de risco para melhorar os valores de alta dose dentro dos órgãos de risco. SBRT de pulmão é um manejo de altíssimas doses, doses convenientes e médias doses, para que todas elas fiquem dentro do PTV e o mais próximo do PTV, respectivamente, tá bom? Então, sempre delinear, sempre delinear. Outra coisa interessante para casos igual esse, onde a gente tinha a capacidade do paciente fazer um 4DCT, foi fazer um 4DCT e também fazer uma tomografia de respiração livre, né? Para quê? Para que a gente comparasse em um esquema de respiração normal se o momento adquirido pela tomografia estaria dentro do que foi considerado nos MIPs e de todas as fases que a gente, nesse caso, escolheu para tratar o paciente com a técnica no gate, né? Isso é interessante, eu vou mostrar o resultado final disso, tá? Isso é interessante. Se você tem a capacidade de testar o seu paciente com diferentes modalidades, teste, porque esse é o momento que você vai conseguir fazer a melhor definição de manejo de tratamento para ele. Porque se você não fizer um bom manejo de tratamento para ele aqui nessa simulação, você não vai conseguir ter um bom aproveitamento do seu tratamento. A gente vai mostrar isso aí. E aí, delineamento, a gente cai para planejamento, né, galera? Bem simples, planejamento SBRT de pulmão, tá? Se for usar campo estático, sempre ter na cabeça que campos estáticos coplanares dão um espalhamento maior, né? Ó. Quando a gente usa arcos não coplanares, indo por outras direções, não só aqui nesse eixo, né? A gente consegue eliminar isso aqui, ó. Olha isso. Então, se você estiver trabalhando com campo fixo, lembre-se de usar campos não coplanares, tá? O RTOG até dá umas combinações, tá? Para tumores do lado direito e tumores do lado esquerdo. Então, quem quiser aí o Class Solution, tá aí um Class Solution. Agora, se for usar arco, o arco tem resultados ótimos com arcos coplanares, tá bom? A dificuldade do arco é que, como ele está em movimento, o clearance, a liberdade que você pode ter ali pode ser um pouco baixa, tá? Então pode ser um pouco desafiador, assim, né? Principalmente quando for arcos não coplanares. Eu acho que o uso de arcos não coplanares, ele tem que ser muito bem pensado antes de ser utilizado, tá? Porque existem muitas formas de você ver se vale a pena ou não. Eu acho que o conceito de amplitude de visão 4π, que é um ângulo sólido, né? É a área da base de uma esfera compreendida por um cone de raio R e altura H. Ele pode ser expressa pela superfície da esfera da base desse cone, né? Então, basicamente, isso explica o quê? Explica aqui, por exemplo, lesões pequeninas
se beneficiam de entradas com ângulo de mesa. Por quê? O campo de visão cônico de uma lesão pequena, com ângulo pequeno de mesa, faz com que esse ângulo de visão não interfira nesse ângulo de visão. Ao passo que, se eu estiver falando de uma lesão muito grande, longitudinalmente, angular a mesa nesse sentido e nesse sentido não vai favorecer muito, porque o ângulo de visão cônico de uma estrutura maior aqui é muito grande. Então eu vou ter uma região de spare muito pequena. E ao contrário disso, eu também vou ter uma região aqui de dose mais alta, que talvez não seja interessante. Ao passo que, se eu deixo todo mundo a zero, eu consigo controlar melhor o avanço dessa dose aqui. Então, acho muito válido o uso de arcos não coplanares, principalmente segmentos de arco, que são interessantes. Mas acho que tem que ser muito bem visto, né, se vale a pena, né? Quando a gente fala de SBRT, galera, a gente não está falando de radioterapia convencional, tá? Então, só lembrando, a gente está falando de alta dose em região específica, com alto gradiente de dose ao redor do PTV, tá? Mesmo quando a gente tem alta tecnologia, onde a gente consegue produzir aí campos com gradiente bem mais baixo, a gente consegue produzir rapid arcs aí com gradiente de 12, 13%. Lembrar que quando a gente coloca mais dose dentro do nosso PTV, que a gente não liga e deixa o nosso PTV na borda de uma dose mais baixa, o fall-off aqui é melhor. Eu entrego menos dose no meu tecido sadio. É isso, galera. É isso. Tá? Eu consigo, com o VMAT, fazer um plano com 110% de VMAX. Só que um plano com 130% de gradiente me fornece uma dose a 2% muito menor do que esse plano aqui. E é aqui que está a diferença de um bom plano de SBRT para um plano de radioterapia convencional com alta dose. É isso que a gente quer. Por quê, galera? Porque SBRT, as doses biologicamente são muito altas. Então, as maiores toxicidades, elas estão ao redor da região que vai ser tratada. Por isso é muito importante olhar aquele valor de dose a 2 centímetros que eu falei que era interessante desenhar o anel. Porque com isso a gente vai conseguir determinar o quão compactas estão as doses. Então é interessante a gente avaliar, por exemplo, 100% da dose, 100% da dose, 100% da dose, 50% da dose e 25% da dose. Doses intermediárias são importantes. Isso aqui não pode sair espirrando para tudo quanto é lado, né? Avaliar como é que tá, o quão compacta tá essa dose é muito importante. Muito importante. Primordial para casos de SBRT de pulmão, né? E tentar respeitar sempre os limites de dose a 2 centímetros e os valores de R50, que significam muito, né? Significam preditores de toxicidade, né? Tem a tabelinha lá do RTOG, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Tem a tabelinha do RTOG que mostra como é que a gente segura isso daí. Eu não botei também, sacanagem. Bom, vamos lá. Não usar grade de cálculo de 2 milímetros ou superior, galera, né? Vamos lembrar, SBRT, lesões pequenas, vamos usar a grade de cálculo pequena, tá?
Vamos ter atenção aos algoritmos de cálculo, tá bom? Vamos entender as suas limitações para a gente saber prescrever melhor, né? Exemplo aqui, um cálculo de dose feito com um pencil beam, né? Olha só, uma cobertura linda, maravilhosa. O mesmo caso calculado com ácuros, né? Olha a diferença na cobertura, cara. Olha a diferença na cobertura. É isso. Entender as limitações que nós temos para a gente saber usar melhor o nosso sistema, pessoal. Esse é o ponto. Fracionamento, avaliar com cuidado, né, as doses nos órgãos de risco é sempre importante na hora de ver o nosso planejamento, né? Os tumores, eles são considerados centrais ou não de acordo com as definições da sua localização, né? A gente tem sempre aquele mapa da RTOG 0236, onde uma margem de 2 centímetros da zona brônquica primária aqui, né? É a região considerada ultracentral ou central aqui, né? A definição do Chang é um pouquinho diferente, né? Ele já faz uma consideração anatômica um pouco diferente aqui, que considera não só a parte respiratória, mas também a parte circulatória, a parte do coração também, que tem fatores de toxicidade muito importante, que inclusive no Darranca 2022 sobre SABR de limite de dose é um preditor de toxicidade, onde a gente tem que inclusive limitar a dose entregue, né? Se a gente não conseguir atingir alguns limites de dose, vou mostrar aqui. Então eu acho esse parâmetro mais interessante, tá? Do que o parâmetro usado pelo RTOG. Mas, de qualquer maneira, o que norteia também fracionamento não é só a oposição, né? Mas também as toxicidades. Então, assim, a gente vê que os tumores não centrais, eles têm uns fracionamentos mais curtos, com maior dose por sessão, e os centrais têm um fracionamento mais longo, com menor dose por sessão, né? A gente sabe que as toxicidades pulmonares das lesões centrais e ultracentrais são mais importantes, né? E a história da SBRT de pulmão mostra isso. Então, eu sempre falo que o adequado manejo e estudo da toxicidade é o que dita se o fracionamento é factível ou se ele deve ser modificado. Porque algumas vezes a gente pega um caso de SBRT, o médico quer um dado fracionamento, mas na hora que a gente vai tentar realizar isso, a gente vê que ele é tecnicamente impossível, né? Então, a gente acaba tendo que mudar. Alguns pontos, por exemplo, de constraints que são muito importantes, né? Porque eu estava dizendo ali, por exemplo, o coração para 8 frações tem alguns limites de dose que, se não for factíveis, as toxicidades cardíacas são de grande repercussão e importante, o que não favorece a terapêutica. Então você acaba tendo que obrigatoriamente diminuir dose, né? E vários constraints agora são mandatórios, né? Antes, constraints que não eram evidências concretizadas, mas agora foram evidências colocadas à prova e em ambientes controlados. Então a gente tem constraints mandatórios aí para esôfago, grandes vasos, plexo braquial, pele, traqueia, todos esses importantes na consideração dos fracionamentos, né? Que é um ponto que a gente acaba entrando na discussão com o corpo médico quando está realizando o tratamento. E para fechar, galera, muito importante falar sobre entrega de dose, né? Entrega de dose SBRT de pulmão tem que ter IGRT mandatório, tá? E muito cuidado ao utilizar parâmetros isolados da sua imagem, tá? Então, por exemplo, Paulo, eu vou fazer um paciente em DI-BH, né? Vamos pegar esse exemplo aqui nosso. Um exemplo de um paciente em DI-BH, onde na respiração normal, que está aqui em escurinho,
O pulmão tem esse formato normal aqui, mais escuro, né? E a lesão está posicionada nessa região aqui, com uma certa distância do diafragma aqui, ó, daqui até aqui. Ao passo que em uma mesma tomografia, agora com DIBH, ou seja, eu tenho inspiração forçada, tenho um pulmão mais distendido, eu tenho um deslocamento longitudinal desse tumor, né? Eu tive um deslocamento longitudinal do diafragma e eu tive também um deslocamento, uma expansão, né? Uma expansão pulmonar e uma expansão do meu volume-alvo. Ou seja, meu volume-alvo ele acompanha a posição diafragmática, além de acompanhar também o nível de inspiração do paciente. Legal? Isso aqui é uma comparação, então, entre um CT livre e um CT com DIBH. Então, olha só que interessante. Esse é o ciclo, o manejo respiratório desse paciente durante DIBH na simulação. Olha que perfeito, né? Nada de errado até aqui. Uma coisa que a gente não vê muito em livros e artigos é que tratar um paciente depois dele inspirar e parar é diferente de tratar um paciente que onde ele inspirou e depois desceu. É diferente. Fisiologicamente falando, anatomicamente falando, o perfil de uma inspiração que é sustenida e de uma inspiração que depois vira uma expiração e para é diferente. Então, um tratamento conduzido de forma onde no primeiro dia eu tive a respiração e uma inspiração sustenida. No segundo dia eu tive uma inspiração que estava muito alta e aí foi corrigida e a imagem adquirida nesse tempo. No terceiro dia a mesma coisa, uma inspiração mais alta que depois foi corrigida e adquirida aqui. No quarto dia, uma inspiração que também não foi adequada porque não foi sustenida. E no quinto dia, uma inspiração bem feitinha, controlada, bem semelhante ao que a gente tinha na simulação. Parâmetros de DIBH dentro do que a gente espera, né? Olha agora, com o parâmetro de DIBH ok, olha a diferença em todos os dias no diafragma do paciente entre simulação e tomografia. Todos os dias o manejo diafragmático foi ineficiente. Ele foi diferente. O paciente respirou com o abdômen e o tórax de maneira diferente nos 5 dias, propiciou diferentes níveis diafragmáticos, o que vai gerar um ineficiente manejo de tratamento num caso desse. Então, quando se vai utilizar parâmetros do IGRT, se utiliza a curva de respiração, se utiliza a altura do externo em relação à coluna, que é um ponto fixo, se utiliza a posição diafragmática. A combinação desses fatores é que te vai resultar um IGRT efetivo. Agora, se você tiver a possibilidade de fazer um 4D CBCT, aí a gente está falando de outra coisa, né? Então aqui eu tenho um 4D CBCT, onde eu tenho em azul a lesão em todas as fases para planejamento, e em rosa eu tenho o cone beam, ou seja, o borramento da lesão durante a respiração no processo de aquisição do cone beam mostra exatamente que a lesão durante os ciclos respiratórios que eu estou utilizando para tratar esse paciente mostra que a lesão está lá de forma efetiva. É isso que a gente busca e não isso. Então, galera, pontos importantes de SBRT de pulmão: manejo respiratório, essencial.
essencial. Definição, depois desse manejo, definição de como esse paciente vai tratar, criação das fases respiratórias para você delinear e depois planejar esse paciente de maneira adequada. Depois, na parte de planejamento, toma muito cuidado com os pontos de toxicidade. SBRT se olha toxicidade. Compacta média dose, tora o pau lá no PTV, porque você tem certeza de onde você está irradiando, né? E preserva o máximo de órgão de risco. Legal? Tenha atenção com chest wall, tenha atenção com pele, tenha atenção com as estruturas de suporte em contato com o paciente, principalmente estruturas de suporte, se estiver usando compressor e etc, abdominal, saber a densidade desses caras, prestar atenção no manejo disso, né? Acessórios de mobilização, os que são além dos tradicionais, é muito importante sempre tomar esses cuidados também, tá? E no mais, galera, eu acho que continuar estudando as constantes mudanças que a gente vem acompanhando aí sobre todos os efeitos do uso de SBRT, que tem sido muito importantes, beleza? Acho que era isso que eu queria passar para vocês sobre SBRT de pulmão. Se tiver alguma dúvida, se quiser fazer alguma pergunta, manda aí pra gente. Gostaria de agradecer a todo mundo que ficou aí por esse tempo. E semana que vem temos mais SBRT de fígado, beleza? Um abraço e boa noite a todos.